52. No céu. Ora, como os sentinelas da verdade eram esotéricos por natureza, com sua ordem formada inteiramente por pessoas que nunca falavam ou escreviam sobre seu trabalho, causavam frustração àqueles que viam sua excessiva reserva de fora. Eles não eram naturalmente inclinados a explicações e, no caso dos desentendimentos de Corberon, seu silêncio não era um sinal de exagerado desdém, mas antes de um exagerado tato. De Palavras de Radiância, capítulo 11, página 6. Caladinho passeava pelas planícies quebradas à noite, passando por tufos de casca pétrea e vinhas rodeados por esprenos de vida, feitos grãos de poeira. Ainda restavam poças nos pontos baixos, devido à grande tormenta do dia anterior, cheias de crém para as plantas se alimentarem. À esquerda, Caladinho ouvia o som dos acampamentos de guerra em atividades. À direita, silêncio. Só aqueles platôs sem fim. Quando era um carregador de pontes, as tropas de Sadeas não o impediam de seguir aquele caminho. O que havia para homens como ele lá nas planícies? Em vez disso, Sadeas havia postado guarda nos limites dos acampamentos e nas pontes, de modo que os escravos não pudessem escapar. O que havia para os homens lá? Nada, a não ser a salvação, descoberta nas profundidades daqueles abismos. Caladinho virou-se e andou ao longo de um dos abismos, passando por soldados de guardas das pontes, as tochas tremulando no vento. Eles o saudaram. Ali, pensou, seguindo junto a um platô específico. Os acampamentos de guerra à sua esquerda manchavam o ar com luz, o suficiente para ele ver onde estava. Na borda do platô, chegou ao lugar onde havia encontrado o riso do rei naquela noite, semanas atrás. Uma noite de decisão, uma noite de mudança. Caladinho foi até a borda do abismo, olhando para o leste. Mudança e decisão. Ele olhou sobre o ombro. Havia passado pelo posto de guarda e não havia ninguém perto o suficiente para vê-lo. Assim, com o cinto carregado de bolsas com esferas, Caladinho deu um passo abismo adentro. Shala não gostava do acampamento de guerra de Sadeas. O ar ali era diferente do ar no acampamento de Sebarial. Ele fedia desespero. Mas desespero teria um cheiro? Ela achava que podia descrevê-lo. O odor de suor, bebida barata e creme que não havia sido limpo das ruas. Tudo isso emanando de estradas mal iluminadas. No acampamento de Sebarial, as pessoas caminhavam em grupos. Ali, trotavam em bandos. O acampamento de Sebarial cheirava a temperos de indústria, couro novo e, às vezes, gado. O acampamento de Dalinar cheirava a graxa e óleo. Quase em toda a esquina havia alguém fazendo algo prático. Havia muito poucos soldados no acampamento de Dalinar atualmente, mas todos usavam o uniforme, como se fosse um escudo contra o caos daqueles tempos. No acampamento de Sadeas, os homens de uniforme usavam os casacos desabotoados e as calças amarrotadas. Ela passou por uma taverna atrás da outra, cada uma com uma agasalha maior que a anterior. As mulheres paradas em frente a algumas delas indicavam que nem todas eram simples tavernas. Prostíbulos eram comuns em todos os acampamentos, naturalmente, mas eles pareciam mais escancarados ali. Passou por menos parchemanos do que costumava ver no acampamento de Sebarial. Sadeas preferia escravos tradicionais. Homens e mulheres com testas marcadas, se esgueirando com as costas curvadas e os ombros encolhidos. Cabo feliz. Para ser sincera, era isso que ela havia esperado de todos os acampamentos de guerra. Lera relatos sobre homens em guerra, sobre seguidores de acampamentos e sobre problema de disciplina, sobre temperamento se exaltando, sobre a atitude de homens treinados para matar. Talvez, em vez de se espantar com o abominável acampamento de Sadeas, devesse se espantar com o fato de os outros não serem iguais. Shallan se apressou. Estava usando o rosto de um jovem olhos escuros, seu cabelo escondido por um chapéu.
Calçara um par de luvas volumosas. Mesmo disfarçada de rapaz, não ia sair por aí com sua mão segura exposta. Antes de sair naquela noite, havia feito uma série de esboços para usar como novos rostos se necessário. Os testes haviam provado que ela podia fazer um desenho de manhã e usá-lo como imagem à tarde. Porém, se esperasse mais do que cerca de um dia, a imagem criada ficava borrada e às vezes parecia derretida. Para Shallan, isso fazia total sentido. O processo de criação deixava uma imagem em sua mente que, em dado momento, se desvanecia. Seu rosto atual se baseara nos jovens mensageiros que corriam pelo acampamento de Sadeas. Embora seu coração saltasse toda vez que passava por um grupo de soldados, ninguém prestou atenção nela. Amaran era um grão-senhor, um homem do terceiro Dan, o que era um posto acima do que o pai de Shallan possuíra, e 2 postos acima do da própria Shallan. Isso dava a ele o direito de ter o próprio pequeno domínio dentro do acampamento de guerra do seu sucerano. Sua mansão exibia estandarte próprio, e ele tinha uma força militar pessoal ocupando os edifícios próximos. Postes entalhados em pedra e listrados com suas cores, borgonha e verde floresta, delineavam sua esfera de influência. Ela passou por ele sem hesitar. Ei, você! Shallan parou, sentindo-se muito pequena na escuridão, mas não bastante. Virou-se lentamente enquanto 2 patrulheiros se aproximavam. Seus uniformes eram mais distintos do que quaisquer outros que vira naquele acampamento. Até os botões estavam polidos, embora usassem na cintura tacamas semelhantes a saiotes em vez de calças. Amaran era um tradicionalista e seus uniformes refletiam isso. Os guardas eram muito mais altos do que ela, como a maioria dos aleitianos. Mensageiro? Perguntou um deles. A essa hora da noite? Era um sujeito de aparência sólida, com a barba grisalha e o nariz grosso e largo. Ainda não deu nem a segunda lua, senhor, disse Shallan, com o que esperava ser uma voz de menino. Ele franziu o senho. O que dissera de errado? Senhor, ela compreendeu. Ele não é um oficial. Apresente-se nos postos de guarda daqui em diante quando vier visitar, disse o homem, apontando para uma pequena área iluminada mais afastada. Vamos começar a manter um perímetro seguro. Sim, sargento. Ah, pare de perturbar o rapaz, Raf, disse o outro soldado. Não dá para esperar que ele conheça regras que metade dos soldados ainda não sabe. Vá circulando, disse Ravi, acenando para que Shallan passasse. Ela apressou-se em obedecer. Um perímetro seguro? Não invejava aqueles homens. Amaran não tinha uma muralha para manter os outros afastados, só alguns postes listrados. A mansão de Amaran era relativamente pequena, 2 andares com um punhado de quartos em cada piso. Poderia ter sido uma taverna antes, e era temporária, porque ele havia acabado de chegar nos acampamentos de guerra. Pilhas e tijolos de creme e pedras ali perto indicavam que um edifício muito mais grandioso estava sendo planejado. Perto das pilhas havia outros edifícios que haviam sido apropriados como casernas para a guarda pessoal, que incluía apenas cerca de 50 homens. A maioria dos soldados que ele trouxera, recrutados nas terras de Sadeas, e que, jurados a ele, estavam aquartelados em outros locais. Quando chegou perto da casa de Amaran, ela se escondeu atrás de um anexo e se agachou. Havia passado 3 noites explorando a área, cada uma delas usando um rosto diferente. Talvez houvesse sido cautelosa demais. Ela ainda não tinha certeza. Nunca fizera algo assim antes. Com os dedos tremendo, tirou o chapéu, aquela parte da fantasia era real, e deixou o cabelo cair ao redor dos ombros. Então pegou um retrato dobrado no bolso e esperou. Minutos se passaram enquanto ela fitava a mansão. Vamos, pensou. Vamos. Finalmente, uma jovem, olhos escuros, saiu da casa, de braços dados com um homem alto usando calças e uma camisa folgada e desabotoada. A mulher riu baixinho quando seu amigo disse algo. Então saiu correndo noite afora, o homem a chamando e seguindo. A moça,
Shallan ainda não fora capaz de descobrir o nome dela. Saíra toda noite àquela hora, 2 vezes com aquele homem, uma vez com outro. Shallan respirou fundo, inspirando luz das tempestades. Então levantou o retrato da garota que havia desenhado mais cedo. As duas tinham mais ou menos a mesma altura, o cabelo do mesmo comprimento, um porte similar. Teria de ser o suficiente. Ela soltou o ar e tornou-se outra pessoa. Ela ri e gargalha, pensou Shallan, tirando suas luvas masculinas e substituindo a da mão segura por uma luva feminina marrom clara. E frequentemente anda saltitando, caminhando na ponta dos seus pés. Sua voz é mais aguda do que a minha e não tem sotaque. Shallan havia praticado o tom, mas com sorte não precisaria descobrir quão incrível era sua voz. Tudo o que precisava fazer era ir até a porta, subir as escadas e entrar na sala certa. Fácil. Ela se levantou, prendendo a respiração e vivendo de luz as tempestades, e andou até o edifício. Caladinho atingiu o fundo do abismo em uma tempestade brilhante de luz. Então saiu correndo, a lança sobre o ombro. Era difícil ficar parado com a luz das tempestades nas suas veias. Ele deixou cair no chão algumas das bolsas de esferas para usar mais tarde. A luz das tempestades emanando da sua pele exposta era suficiente para iluminar o abismo e lançava sombra nas paredes enquanto ele corria. As sombras pareciam se transformar em figuras, moldadas pelos ossos e galhos despontando dos monturos no chão. Corpos e almas. Seu movimento fazia com que as sombras se retorcessem, como se estivessem se virando para olhá-lo. Ele corria para uma audiência silenciosa, então. Sil desceu voando como uma fita de luz e assumiu posição atrás de sua cabeça, acompanhando sua velocidade. Caladinho saltou obstáculos e pisou em poças, aquecendo os músculos com o exercício. Então saltou para a parede. Atingiu-a de modo desajeitado, tropeçando e rolando por cima de algumas floragolas. Pousou de cara para baixo na parede, resmungou, e se impulsionou para ficar de pé enquanto a luz das tempestades fechava um pequeno corte em seu braço. Saltar para a parede era estranho demais. Quando ele pousava, levava tempo para se reorientar. Voltou a correr, inspirando mais luz e se acostumando com a mudança de perspectiva. Quando alcançou o vão seguinte entre platôs, aos seus olhos parecia que havia alcançado uma cova profunda. As paredes do abismo eram seu chão e teto. Ele saltou da parede, concentrado no chão do abismo, e piscou, desejando que aquela direção se transformasse em para baixo novamente. Mais uma vez pousou de modo desajeitado, tropeçando em uma poça. Ele rolou até estar deitado de costas, suspirando, caído na água fria. Ao fechar as mãos em punhos, sentiu o crença que se acumulara no fundo, espremido entre seus dedos. Sil pousou no seu peito, tomando a forma de uma jovem, e pôs as mãos nos quadris. — O que foi? — perguntou ele. — Isso foi patético. — Concordo. — Talvez você esteja fazendo rápido demais. Por que não tenta saltar para a parede sem correr antes? — O assassino conseguia fazer desse jeito, disse Caladinho. Preciso ser capaz de lutar como ele. — Entendo. E suponho que ele tenha começado a fazer tudo isso desde o momento em que nasceu, sem nenhuma prática. Caladinho suspirou baixinho. Você parece Tux falando. Ah, é? Ele era brilhante, lindo e sempre tinha razão? Ele era barulhento, teimoso e profundamente sarcástico, respondeu Caladinho se levantando. Mas, sim, ele basicamente sempre tinha razão. Ele encarou a parede e apoiou a lança contra ela. Suzette chamou isso de projeção. Um bom termo, concordou Sil. Bem, para pegar o jeito, vou ter que praticar alguns fundamentos. Exatamente como aprender a usar uma lança, o que provavelmente significava subir e descer da parede umas 200 vezes. Melhor do que morrer na espada fractal daquele assassino. Então começou. Shallan adentrou as cozinhas de Amaranth, tentando se mover com a graça enérgica da garota cujo rosto estava usando.
O grande cômodo estava tomado pelo aroma do curry fervendo no fogo. A sobra da refeição noturna, aguardando caso algum olhos claros tivesse vontade de fazer uma boquinha. A cozinheira folheava um romance no canto enquanto os ajudantes esfregavam panelas. O local estava bem iluminado com esferas. Amaran aparentemente confiava nos seus criados. Uma longa escadaria conduzia até o segundo andar, fornecendo acesso rápido para que os criados levassem refeições a Amaran. Shallan havia desenhado uma planta do edifício a partir das especulações baseadas nas localizações das janelas. A sala com os segredos tinha sido fácil de localizar. Amaran havia trancado as janelas e nunca as abria. Tinha adivinhado certo a existência da escadaria nas cozinhas, aparentemente. Ela avançou rumo aos degraus, cantarolando consigo mesma, como a mulher que estava imitando costumava fazer. Já voltou? Perguntou a cozinheira sem levantar os olhos do romance. Ela era herdasiana, pelo sotaque. O presente desta noite não foi bom o bastante? Ou o outro viu vocês dois juntos? Tá porra. Shallan não disse nada, tentando encobrir sua ansiedade com a cantoria. Então você bem pode fazer algo útil, continuou a cozinheira. Stine quer que alguém vá polir os espelhos para ele. Ele está no escritório, limpando as flautas do mestre. Flautas? Um soldado como Amaran tinha flautas? O que a cozinheira faria se Shallan subisse correndo as escadas e ignorasse a ordem? A mulher provavelmente era de alto escalão para os olhos escuros, um membro importante dos empregados domésticos. A cozinheira não levantou os olhos do romance, mas continuou em voz baixa. Não pense que não percebemos suas fugidinhas durante o meio do dia, menina. Só porque o mestre gosta de você, não significa que pode se aproveitar. Vá trabalhar. Passar a sua noite livre limpando, em vez de se divertindo, pode lembrá-la dos seus deveres. Trincando os dentes, Shallan olhou para aqueles degraus rumo à sua meta. A cozinheira baixou seu livro lentamente. Sua expressão severa não parecia do tipo que aceitava a desobediência. Shallan assentiu, se afastando dos degraus até o corredor além. Haveria outra escadaria na sala da frente. Só teria que abrir caminho naquela direção e... Parou bruscamente quando uma figura surgiu no corredor, vinda de uma sala lateral. Alto, com o rosto quadrado e o nariz anguloso, o homem estava trajado com modernas roupas de olhos claros, um casaco aberto sobre a camisa abotoada, calças rígidas, um plastrão ao redor do pescoço. Raios! O grão-senhor Amaran, bem vestido ou não deveria estar em casa. A Doli havia dito que Amaran estaria jantando com Dalinar e o rei naquela noite. Por que ele estava ali? Amaran estava olhando para um livro razão que segurava e não pareceu notá-la. Ele deu-lhe as costas e desceu o corredor. Fuja! Foi sua reação imediata. Escape pelas portas da frente. Desapareça na noite. O problema era que havia falado com a cozinheira. Quando a mulher que Shallan estava imitando voltasse mais tarde, estaria bastante encrencada e seria capaz de provar, com testemunhas, que não havia voltado à casa mais cedo. Não importava o que Shallan fizesse, havia uma boa chance de que Amaran descobrisse que alguém andara se esgueirando por ali, se passando por uma de suas criadas. Pai das tempestades. Mal havia entrado no edifício e já tinha estragado tudo. Adiante, degraus rangeram. Amaran estava indo para o seu quarto, o cômodo que Shallan deveria inspecionar. Os sangue-espectros ficarão furiosos comigo por ter alertado Amaran, mas ficarão ainda mais zangados se eu voltar sem informações. Precisava dar um jeito de entrar naquele quarto sozinha. Isso significava que não podia deixar que Amaran entrasse nele. Shallan correu atrás dele, passando apressada pelo hall de entrada e contornando rápido a pilastra da escada para ganhar impulso para subir. Amaran alcançou o andar superior e virou-se para o corredor. Talvez não fosse entrar naquele quarto. Ela não teve essa sorte. Enquanto Shallan subia apressadamente, Amaran se voltou exatamente para aquela porta e ergueu uma chave, inserindo-a na fechadura e girando-a. Luminobre Amaran, chamou Shallan sem fôlego ao chegar ao andar superior.
Ele se virou para ela, franzindo a testa. Teles, você não ia sair esta noite? Bem, pelo menos agora sabia seu nome. Será que Amaran realmente se interessava tanto pelos funcionários a ponto de estar ciente dos planos noturnos de uma humilde criada? Eu saí, Luminobre, mas já voltei. Preciso de uma distração, mas não algo suspeito demais. Pense. Será que ele notaria que sua voz estava diferente? Teles, disse Amaran, balançando a cabeça. Ainda não escolheu um dos dois? Prometi ao seu bom pai que cuidaria de você. Como posso fazer isso se você não toma juízo? Não é isso, Luminobre, replicou Shallan rapidamente. Ravi deteve um mensageiro no perímetro que estava à sua procura. Ele me mandou para avisá-lo. Mensageiro? Disse Amaran, tirando a chave da fechadura. De quem? Ravi não disse, Luminobre, mas ele parecia achar que era importante. Aquele homem, Amaran suspirou. Ele é protetor demais. Acha mesmo que pode manter um perímetro estrito neste acampamento bagunçado? O grão-senhor pensou por um instante, então guardou a chave de volta no bolso. É melhor eu ver do que se trata. Shallan fez uma mesura enquanto ele passou por ela e trotou a escada abaixo. Então contou até 10, depois que ele sumiu do campo de sua visão e correu até a porta, que ainda estava trancada. Padrão, sussurrou Shallan. Cadê você? Ele saiu das dobras da sua saia, movendo-se pelo chão, e então subiu pela porta até estar diante dela, como um alto relevo na madeira. A fechadura? Pediu Shallan. É um padrão, disse ele. Então se encolheu e moveu-se para dentro da fechadura. Shallan havia feito com que ele praticasse mais algumas vezes em trancas nos seus aposentos, e ele fora capaz de abrir todas, como fizera com o baú de Tim. A fechadura deu um clique e ela abriu a porta e se esgueirou para a sala escura. Uma esfera que pegou no bolso do vestido forneceu-lhe a iluminação. A sala secreta. A sala com cortinas sempre cerradas, trancada o tempo todo. Uma sala que os sangue-espectros queriam desesperadamente ver. Estava cheia de mapas. O truque para saltar entre superfícies não era o pouso, descobriu Kaladin. Não tinha a ver com reflexos ou cronometragem. Nem mesmo era questão de mudar de perspectiva. Era uma questão de medo. Tinha a ver com o momento em que, pendendo no ar, seu corpo passava abruptamente de ser puxado para baixo e passava a ser puxado de lado. Seus instintos não estavam equipados para lidar com aquele deslocamento. Uma parte primordial dele entrava em pânico toda vez que para baixo deixava de ser para baixo. Ele correu para a parede e saltou, jogando os pés para o lado. Não podia hesitar. Não podia sentir medo. Não podia se encolher. Era como se estivesse ensinando a si mesmo a mergulhar de cabeça em uma superfície de pedra, sem levantar as mãos para se proteger. Ele mudou sua perspectiva e usou luz das tempestades para fazer a parede se tornar para baixo. Posicionou seus pés. Ainda assim, naquele breve momento, seus instintos se rebelavam. O corpo sabia, ele sabia, que ia cair de volta no chão do abismo, que quebraria ossos, bateria a cabeça. Ele pousou na parede sem tropeçar. Kaladin se aprumou, surpreso, e expirou profundamente, soltando luz das tempestades. Boa, disse Sil, zunindo ao redor dele. Não é natural, falou Kaladin. É assim. Eu nunca poderia me envolver com algo que não fosse natural. Só é extranatural. Você quer dizer sobrenatural? Não quero, não. Ela deu uma gargalhada e zuniu à frente dele. Era antinatural, assim como caminhar não era natural para uma criança que ele estava aprendendo. Tornava-se natural com o passar do tempo. Kaladin estava aprendendo a engatinhar, mas, infelizmente, logo precisaria correr. Como uma criança largada em uma toca de espinha branca. Aprenda depressa a ouvir uma refeição. Ele correu pela parede, saltando uma saliência de casca pétrea,
Então pulou para o lado e se deslocou para o chão do abismo. Pousou só com um ligeiro tropeço. Melhor. Ele correu atrás de Sil e continuou. Mapas. Shallan avançou devagar, sua esfera solitária revelando uma sala cheia de mapas e papéis espalhados. Estavam cobertos por glifos escritos rapidamente, sem a intenção de serem belos. Ela mal podia ler a maioria. Já ouvi falar disso. A escrita dos guarda-tempos. A maneira como eles contornam as restrições sobre escrever. Amaran era um guarda-tempo? Uma tabela de horários e uma parede listando grantormentas e cálculos da sua próxima chegada, escritos pela mesma mão das anotações dos mapas. Pareciam ser prova disso. Talvez fosse isso que os sangue espectros estavam procurando. Material para a chantagem. Guarda-tempos, assim como homens eruditos, causavam um incômodo à maioria das pessoas, pois a maneira como usava glifos se parecia muito com escrever, e eles tinham uma natureza discreta. Amaran era um dos generais mais renomados de toda Letkar. Era respeitado até por aqueles contra quem combatia. Expô-lo como um guarda-tempo poderia danificar seriamente sua reputação. Por que ele gastaria tempo com hobbies tão estranhos? Todos aqueles mapas lembravam-na vagamente dos que haviam descoberto no escritório de seu pai depois da sua morte, embora os mapas dele fossem de Jaqueved. Vigie do lado de fora, padrão. Avise-me rápido quando Amaran voltar. Zumbiu ele, recuando. Ciente de que seu tempo era curto, Shallan foi rápido até a parede, segurando sua esfera e capturando lembranças dos mapas. As planícies quebradas? Aquele mapa era muito mais detalhado do que qualquer outro que já houvesse visto, o que incluía o mapa primordial que havia estudado na galeria de mapas do rei. Como Amaran havia obtido algo tão extensivo? Ela tentou decifrar o uso dos glifos. Não havia uma gramática discernível. Os glifos não haviam sido feitos para esse tipo de uso. Expressavam uma única ideia, e não uma cadeia de pensamentos. Ela leu alguns em uma fileira. Origem, direção, incerteza. O lugar no centro é incerto? O significado provavelmente era esse. Outras anotações eram similares e ela as traduziu mentalmente. Talvez seguir nessa direção forneça resultados. Guerreiros identificados de vigília aqui. Outros agrupamentos de glifos não traziam sentido para ela. Aquela escrita era bizarra. Talvez Padrão pudesse traduzi-la, mas ela certamente não podia. Além dos mapas, as paredes estavam cobertas por longas folhas de papel preenchidas com escrita, figuras e diagramas. Amaran estava trabalhando em alguma coisa, algo grande. Parshendianos, compreendeu ela. É isso que esses glifos significam. Parap Shenesh Dian. Os 3 glifos individualmente significavam 3 coisas distintas, mas juntos seus sons formavam a palavra Parshendiano. Era por isso que alguns daqueles escritos pareciam sem sentido. Amaran estava usando alguns glifos foneticamente. Ele sublinhava quando fazia isso, o que permitia que escrevesse em glifos coisas que nunca teriam dado certo de outro modo. Os guarda-tempos realmente estavam transformando glifos em uma escrita completa. Parshendianos, traduziu ela, ainda distraída pela natureza dos caracteres. Devem saber como trazer de volta os esvaziadores. O quê? Tirar segredo deles. Alcançar centro antes dos exércitos aletianos. Alguns daqueles escritos eram listas de referências. Embora estivessem traduzidas para glifos, ela reconheceu algumas das citações do trabalho de Jasna referente aos esvaziadores. Outras eram supostos desenhos de esvaziadores e outras criaturas da mitologia. Era isso. Prova cabal de que os sangue espectros estavam interessados nas mesmas coisas que Jasna. Assim como Amaran, aparentemente. Com o coração acelerado de empolgação, Shallan virou-se, olhando pela sala. Estaria o segredo de Uritiro ali? Teria ele o encontrado?
Havia material demais para Shallan traduzir completamente naquele momento. A escrita era difícil demais e seu coração disparado a deixava muito nervosa. Além disso, Amaran provavelmente voltaria logo. Ela capturou lembranças para que pudesse desenhar tudo aquilo depois. Enquanto fazia isso, os escritos que traduzia causaram-lhe uma nova espécie de horror. Parecia que o grão-senhor Amaran, modelo da honra letiana, estava ativamente tentando trazer de volta os esvaziadores. Tenho que permanecer parte disso, pensou Shallan. Não posso me dar o luxo de ser expulso dos Sangue Espectros por ter estragado essa incursão. Preciso descobrir o que mais eles sabem. E tenho que saber por que Amaran está fazendo tudo isso. Não podia simplesmente fugir naquela noite. Não podia se arriscar a deixar Amaran ciente de que alguém havia se infiltrado na sua sala secreta. Não podia falhar na missão. Shallan precisava criar mentiras melhores. Ela puxou uma folha do papel do bolso e pousou-a bruscamente na mesa. Então começou a desenhar freneticamente. Kaladin saltou da parede a uma velocidade calculada, movendo-se para o lado e pousando de volta ao chão sem perder o ritmo. Não estava indo muito rápido, mas pelo menos não tropeçava mais. A cada salto, ele abafava mais o pânico visceral. Subiu de volta para a parede, desceu outra vez. De novo e de novo, inspirando luz às tempestades. Sim, aquilo era natural. Sim, aquilo era ele. Continuou a correr pelo fundo do abismo, sentindo uma súbita empolgação. Sombras acenavam para ele enquanto se desviava de pilhas de osso e musgo. Saltou sobre uma grande poça d'água, mas julgou mal o tamanho. Ele desceu, prestes a chafurdar na água rasa. Mas, por reflexo, olhou para cima e se projetou para o céu. Por um breve momento, Kaladin parou de cair para baixo, e em vez disso, caiu para cima. Seu impulso para a frente continuou, e ele ultrapassou a poça, depois se projetou para baixo novamente. Pousou trotando, coberto de suor. Eu poderia me projetar para cima e cair rumo ao céu para sempre. Mas não. Era assim que uma pessoa comum pensaria. Uma enguia celeste não tinha medo de cair, tinha. Um peixe não tinha medo de se afogar. Até começar a pensar de maneira nova, não poderia controlar aquele dom que recebera. E era um dom. Ele o abraçaria. O céu agora era dele. Kaladin gritou, disparando, então pulou e se projetou para a parede, sem pausa, sem hesitação, sem medo. Pousou ainda correndo e ali perto se o gargalhou feliz. Mas aquilo era simples. Kaladin saltou da parede, olhou para a parede oposta, diretamente acima dele. Projetou-se naquela direção e lançou seu corpo em uma cambalhota. Ele pousou, apoiando um joelho naquilo que, para ele, era o teto até o momento antes. Você conseguiu, disse Sil, voejando ao redor dele. O que foi que mudou? Eu mudei. Bem, sim. Mas que parte de você mudou? Tudo. Ele franziu o senho. Ela franziu o senho. Ele sorriu em resposta. Então saiu correndo ao longo da parede do abismo. Shallan desceu a escada nos fundos da mansão, que dava na cozinha, cada passo mais duro do que normalmente pisaria, tentando fingir ser mais pesada do que era. A cozinheira tirou os olhos do seu livro e deixou-o cair com os olhos arregalados de pânico, fazendo menção de se levantar. Luminobre, fique sentada, disse Shallan sem som, só movendo a boca, coçando o rosto para disfarçar seus lábios. Padrão pronunciou as palavras que ela lhe mandara dizer em uma perfeita imitação da voz de Amaran. Tá, porra. O guri tá overpower, hein? A cozinheira permaneceu sentada como ordenado. Com sorte daquela posição, ela não notaria que Amaran estava muito mais baixo do que deveria. Mesmo caminhando na ponta dos pés, o que era ocultado pela ilusão,
Ela era muito menor que o grão-senhor. Você falou com a criada Teleste mais cedo, disse Padrão enquanto Shallan formava as palavras. Sim, Luminobre, respondeu a cozinheira falando baixo para acompanhar o tom de voz de Padrão. Eu a mandei trabalhar com Stine pelo resto da noite. Achei que a garota precisava de um pouco de direcionamento. Não, disse Padrão. Ela voltou por ordem minha. Eu a mandei sair novamente e disse a ela para não falar do que aconteceu esta noite. A cozinheira franziu o senho. O que aconteceu esta noite? Você não deve falar a respeito. Intrometeu-se em algo que não é da sua conta. Finja que não viu Teleste. Nunca fale sobre esse evento comigo. Se falar, vou fingir que nada disso aconteceu. Compreende? A cozinheira empalideceu e assentiu, afundando na sua cadeira. Shallan assentiu com um gesto seco. Então saiu das cozinhas para a noite. Lá fora, ela se escondeu na lateral do prédio, o coração batendo forte. Mesmo assim, um sorriso se formou em seu rosto. Quando estava fora de vista, ela expirou luz das tempestades em uma nuvem, depois deu um passo à frente. Ao atravessar a névoa, a imagem de Amaran desapareceu, substituída por aquela do garoto mensageiro que havia imitado antes. Ela foi apressadamente até a frente do edifício e sentou-se nos degraus, se encolhendo e apoiando a cabeça na mão. Amaran e Ravi caminhavam no escuro, falando baixo. Eu não notei que a garota havia me visto falando com o mensageiro, grão-senhor, disse Ravi. Ela deve ter pensado... Ele perdeu o fio da meada quando viu Shallan. Ela se levantou de um salto e curvou-se para Amaran. Não importa mais, Ravi, disse Amaran, acenando para que o soldado voltasse à sua ronda. Grão-senhor, disse Shallan, traga uma mensagem. Obviamente, Brunato, disse o homem andando até ela. O que ele quer? Ele? Indagou Shallan. A mensagem é de Shallan Davar. Amaran inclinou a cabeça. Quem? A noiva de Adolin Collin. Ela está tentando atualizar o registro de todas as espadas fractais em Alethkar com imagens. Gostaria de marcar uma hora para vir e desenhar a sua espada, se o senhor não se importar. Ah, disse Amaran, parecendo relaxar. Sim, bem, não há problema. Estou livre na maioria das tardes. Diga a ela para mandar alguém falar com meu mordomo para marcar uma reunião. Sim, grão-senhor, pode deixar. Shallan fez menção de partir. Você veio tarde assim? Perguntou Amaran. Para fazer uma pergunta tão simples? Shallan deu de ombros. Eu não questiono os comandos dos olhos claros, grão-senhor. Mas, minha senhora... Bem, às vezes ela fica meio distraída. Acho que prefiro me mandar cumprir a tarefa enquanto ainda estava com ela em mente. E ela realmente está interessada em espadas fractais. Quem não está? Devolveu Amaran, virando-se e falando baixo. São coisas maravilhosas, não são? Eu estaria falando com ela ou consigo mesmo? Shallan hesitou. Uma espada se formou na mão dele, névoa se condensando, gotículas de água sobre a superfície. Amaran a segurou, olhando para si mesmo no reflexo. Tamanha beleza, tamanha arte. Por que devemos matar com nossas criações mais grandiosas? Ah, mas estou falando bobagens, atrasando você. Peço desculpas. A espada ainda é nova para mim. Eu encontro desculpas para invocá-la. Shallan mal estava ouvindo. Uma espada com um fio posterior que parecia a crista de ondas, ou talvez chamas, com entalhes por toda a superfície. Curva sinuosa. Ela conhecia aquela espada. Pertencia ao seu irmão Elaran. Eita porra. Caralho, hein? Caladinho avançou pelo abismo e o vento se uniu a ele, soprando nas suas costas. Sil voava diante dele como uma fita de luz. Ele pegou uma pedra no caminho, saltou no ar, projetando-se para cima. Subiu pelo menos 15 metros antes de se projetar para o lado e para baixo ao mesmo tempo.
A projeção para baixo diminuiu seu impulso para cima. A projeção lateral levou-o até a parede. Ele dispensou a projeção para baixo e atingiu a parede com uma mão, virando-se e se pondo de pé. Continuou correndo pela parede do abismo. Quando chegou ao final do platô, saltou até o próximo e se projetou na sua parede em vez disso. Mais rápido! Ele continha quase toda a luz das tempestades que havia sobrado, coletada das bolsas que havia deixado cair mais cedo. Estava contendo tanta luz que brilhava como uma fogueira. Ela o encorajou a saltar e se projetar adiante, para leste, o que fez com que caísse através do abismo. O chão passou veloz abaixo dele, as plantas como borrões nas laterais. Ele teve que se lembrar de que estava caindo. Aquilo não era um voo, e cada segundo em que se movia, sua velocidade aumentava. Isso não impedia a sensação de liberdade suprema. Só significava que poderia ser perigoso. Os ventos aumentavam e ele se projetou para trás no último momento, desacelerando a descida enquanto se chocava contra uma parede de abismo adiante. Aquela direção era para baixo no momento, então ele se levantou e correu ao longo dela. Estava usando luz das tempestades a um ritmo intenso, mas não precisava economizar. Era pago como um oficial olhos claros do sexto Dan, e suas esferas incluíam não pequenas peças de gemas, mas brons. Um mês de pagamento era agora mais dinheiro do que já vira de uma só vez, e a luz das tempestades que continha era uma vasta fortuna em comparação com o que conhecia antes. Ele gritou ao pular sobre um grupo de floragolas, suas frondes se recolhendo abaixo dele. Projetou-se até outra parede e cruzou o abismo, pousando apoiado nas mãos. Voltou a se pôr de pé e, de algum modo, se projetou apenas ligeiramente para cima. Agora, muito mais leve, foi capaz de girar no ar e aterrissar de pé. Estava na parede, de frente para o chão do abismo, os punhos cerrados e luz fluindo do seu corpo. Sil hesitou, voejando ao redor dele. — O que foi? Perguntou ela. — Mais, disse ele, e se projetou para a frente outra vez, corredor abaixo. Destemido, ele caiu. Aquele oceano era dele. Podia nadar aqueles ventos eram dele. Podia voar. Caiu de cara rumo ao platô seguinte. Pouco antes de chegar, projetou-se de lado e para trás. Seu estômago deu uma cambalhota, como se alguém tivesse amarrado uma corda ao redor dele e o puxado da beira de um abismo, então puxado da corda quando ele estava prestes a alcançar o chão. A luz das tempestades dentro dele, contudo, tornava o desconforto um detalhe. Clad rumou para a lateral, para o outro abismo. Projeções o levaram para leste, através de outro corredor, e ele zigue-zagueou ao redor dos platôs, mantendo-se nos abismos, como uma enguia nadando pelas ondas contornando recifes. Para a frente, mais rápido, ainda caindo. Com os dentes cerrados devido ao espanto e às forças que o retorciam, Caladinho abandonou a cautela e se projetou para cima. 1, 2, 3 vezes. Deixou tudo mais para trás e, entre a luz que fluía, disparou dos abismos para o céu aberto. Projetou-se de volta ao leste de modo que pudesse cair de novo naquela direção, mas agora não havia paredes de platô no seu caminho. Ele voou rumo ao horizonte, distante, perdido nas trevas. Ganhou velocidade, seu casaco tremulando, o cabelo sacudindo atrás dele. O ar golpeava seu rosto, e ele estreitou os olhos, mas não os fechou. Abaixo, abismos escuros passavam um depois do outro. Platô, fenda, platô, fenda. A sensação, voando sob a terra, ele a sentira antes, em sonhos. O que carregadores de pontes levavam horas para cruzar, ele atravessou em minutos. Sentia como se algo o estivesse impulsionando, como se o próprio vento carregasse. Sil o acompanhava, zunindo à sua direita. E à esquerda?
Não, eram outros esprenos de vento. Ele havia acumulado dúzias deles que voavam ao seu redor como fitas de luz. Podia identificar Sil. Não sabia como. Sua aparência não era diferente, mas ele a discernia. Assim como era possível identificar um membro da sua família em uma multidão só pelo jeito de andar. Sil e seus primos moviam-se ao redor dele em uma espiral de luz livre e solta, mas com um toque de coordenação. Há quanto tempo não se sentia tão bem, tão triunfante, tão vivo? Desde a morte de Tien. Mesmo depois de salvar a Ponte 4, uma sombra assomava sobre ele. A dor da culpa nunca passa. Aquilo havia se evaporado. Kaladin viu um pico de rocha à frente dos platôs e deslocou-se na direção dele com uma cuidadosa projeção à direita. Outras projeções para trás desaceleraram sua queda o suficiente para que, ao atingir o topo do pico de pedra, pudesse agarrá-lo e girar ao redor dele, dedos lisos na rocha de crém. Uma centena de esprenos de vento irromperam ao seu redor, como a crista de uma onda se espalhando a partir de Kaladin em um leque de luz. Ele sorriu. Então olhou para cima, na direção do céu. O grão-senhor Amaran continuou a fitar a espada fractal, segurando-a diante de si na luz que emanava da frente da mansão. Shallan lembrou-se do terror silencioso do pai ao olhar para aquela arma apontada na sua direção. Poderia ser uma coincidência? Duas armas que pareciam idênticas? Talvez sua memória estivesse errada. Não. Não, ela nunca esqueceria a aparência daquela espada. Era a lâmina de Ilaran. E não havia duas espadas iguais. Luminobre, disse Shallan, chamando a atenção de Amaran. Ele pareceu surpreso, como se houvesse se esquecido da sua presença. Sim. A luminosa Shallan quer se certificar de que os registros estão todos corretos e de que as histórias das espadas e armaduras no exército aletiano tenham sido rastreadas adequadamente. A sua espada não é citada nelas. Ele perguntou se o senhor se incomodaria em compartilhar a origem da sua espada, em nome da erudição. Já expliquei isso a Dalinar, disse Amaran. Não sei a história das minhas fractais. Ambas estavam na posse de um assassino que tentou me matar. Um homem mais jovem, vedeno, de cabelo ruivo. Não sabíamos o nome dele, e seu rosto foi arruinado pelo meu contra-ataque. Tive que atingi-lo através do visor, sabe? Homem jovem, cabelo ruivo. Ela estava diante do assassino de seu irmão. Eu... gaguejou Shallan, nauseada. Obrigado. Vou passar a informação adiante. Ela se virou, tentando não tropeçar enquanto se afastava. Finalmente sabia o que havia acontecido a Ilaran. Você estava envolvido nisso tudo, não estava, Ilaran? Do mesmo modo que o nosso pai. Mas como? Por quê? Parecia que Amaran estava tentando trazer de volta os esvaziadores. Ilaran havia tentado matá-lo. Mas por que alguém realmente desejaria trazer de volta os esvaziadores? Talvez ela estivesse enganada. Precisava voltar aos seus aposentos, desenhar todos aqueles mapas a partir das lembranças que capturara e tentar compreender tudo aquilo. Os guardas, abençoadamente, não causaram mais problemas enquanto se afastava do acampamento de Amaran para o anonimato da escuridão. Ainda bem, pois, se houvessem prestado atenção, teriam visto que o mensageiro tinha lágrimas nos olhos. Chorando por um irmão que agora, de uma vez por todas, Shallan sabia que estava morto. Para cima. Uma projeção, depois outra, depois uma terceira. Kaladin disparou rumo ao céu. Nada a não ser uma vastidão aberta, um mar infinito para seu deleite. O ar esfriou. Ele ainda estava subindo, buscando as nuvens. Finalmente, preocupado em esgotar a luz da tempestade antes de voltar ao chão, só lhe restava uma esfera infundida, carregada no bolso para uma emergência. Kaladin se projetou para baixo, relutante.
Não caiu para baixo imediatamente. Seu impulso para cima apenas desacelerou. Ainda estava se projetando para o céu. Não havia dispensado as projeções para cima. Curioso, ele se projetou para baixo para ir ainda mais devagar. Depois dispensou todas as suas projeções, exceto uma para cima e uma para baixo. Por fim, ele parou pendendo no ar. A segunda lua havia nascido, banhando as planícies em luz muito abaixo. Dali elas pareciam um prato quebrado. Não, pensou ele, apertando os olhos. É um padrão. Já vi aquilo antes, em um sonho. O vento soprou, fazendo com que ele ficasse à deriva como uma pipa. Os esplenos de vento que havia traído se afastaram, agora que ele não estava cavalgando os ventos. Engraçado. Nunca havia reparado que era possível atrair esplenos de vento do mesmo modo como se atraía esplenos de emoções. Tudo o que precisava fazer era cair rumo ao céu. Sil permaneceu girando ao redor dele em uma espiral até pousar no seu ombro. Ela se sentou, então olhou para baixo. Poucos homens já tiveram essa vista, observou ela. Dali de cima, os acampamentos de guerra, círculos de fogo à sua direita, pareciam insignificantes. Estava frio o suficiente para ser desconfortável. Rocha dizia que o ar era mais fino no alto, mas Kaladin não percebia diferença alguma. Fazia tempo que estava tentando se convencer a fazer isso, disse Sil. É como a primeira vez em que peguei uma lança, sussurrou Kaladin. Eu era só uma criança. Você estava comigo nessa época, lá atrás? Não, disse Sil. E sim. Não pode ser as duas coisas. Pode sim. Eu sabia que precisava encontrar você, e os ventos o conheciam. Eles me levaram até você. Então, tudo o que eu fiz, minha habilidade com a lança, a maneira como eu luto, não sou eu, é você. Somos nós. É trapaça. Não foi merecido. Bobagem, disse Sil. Você pratica todos os dias. Eu tenho uma vantagem. A vantagem do talento, replicou Sil. Quando a mestra musicista pega pela primeira vez um instrumento e encontra nele música que ninguém mais consegue, é trapaça? Essa arte não foi merecida só porque ela é naturalmente mais habilidosa? Ou é talento? Kaladin se projetou para o oeste, de volta aos acampamentos de guerra. Não queria ficar isolado no meio das planícies quebradas sem luz das tempestades. O tumulto dentro dele já se acalmara bastante desde que havia começado. Ele caiu naquela direção por algum tempo, se aproximando o máximo que ousava antes de desacelerar. Então removeu parte da projeção para cima e começou a pairar para baixo. Eu aceito, disse Kaladin. Seja o que for que me dê essa vantagem, vou usar. Preciso dela para ganhar dele. Sil concordou, ainda sentada no seu ombro. Você não acha que ele tem um espreno? Continuou Kaladin. Mas como é que ele faz o que faz? A arma, disse Sil de modo mais confiante do que antes. É algo especial. Ela foi criada para fornecer habilidades aos homens, como o nosso laço faz. Kaladin assentiu, o vento leve agitando seu casaco enquanto caía pela noite. Sil, como abordar isso? Eu não posso lutar com ele sem uma espada fractal. Ela desviou os olhos, os braços cruzados firmemente, abraçando a si mesma. Gestos tão humanos. Eu evitei o treinamento com as espadas que Zahel oferece, continuou Kaladin. É difícil de justificar. Preciso aprender a usar uma dessas armas. Elas são malignas, disse ela numa voz minúscula. Porque são símbolos dos juramentos quebrados dos cavaleiros? Disse Kaladin. Mas de onde elas vieram, em primeiro lugar? Como foram forjadas? Sil não respondeu. É possível forjar uma espada nova? Uma sem a mácula de promessas quebradas? Sim. Como?
Ela não replicou. Eles flutuaram para baixo em silêncio por algum tempo, até pousarem gentilmente em um platô escuro. Kaladin se aprumou. Então caminhou até passar da beirada, descendo para dentro dos abismos. Não voltou usando as pontes. Os batedores achariam estranho que estivesse voltando sem ter saído. Raios. Provavelmente o viram voando, não? O que teriam pensado? Será que estavam perto bastante para vê-lo pousar? Bem, não podia fazer nada a respeito disso agora. Chegou ao fundo do abismo e começou a caminhar de volta aos acampamentos. Sua luz das tempestades lentamente morrendo, deixando-o nas trevas. Sem ela, sentia-se desalentado, lerdo, cansado. Pescou a última esfera infundida do bolso e usou-a para iluminar seu caminho. Há uma questão que você está evitando, disse Sil pousando no ombro dele. Faz 2 dias. Quando você vai contar a Dalinar sobre esses homens que Moash apresentou a você? Ele não ouviu quando eu contei sobre Amaran. Isso é obviamente diferente, disse Sil. Era mesmo e ela estava certa. Então, por que não havia contado a Dalinar? Esses homens não parecem do tipo que esperam muito tempo, disse Sil. Vou tomar uma atitude, respondeu Kaladin. Só quero pensar mais um pouco. Não quero que Moash seja preso na tempestade quando os capturarmos. Ela ficou em silêncio enquanto ele seguia pelo resto do caminho, recuperando sua lança e subiu a escada até os platôs. O céu acima havia se tornado nebuloso, mas o clima estava se voltando para a primavera ultimamente. Aproveite enquanto pode. O pranto chegará logo. Semanas de chuva incessante. Sentiem para animá-lo. Seu irmão sempre fora capaz de fazer isso. Amaran havia tomado isso dele. Kaladin baixou a cabeça e começou a caminhar. Nos limites dos acampamentos, virou para a direita e rumou para o norte. Kaladin, chamou Sil voando ao lado dele. Por que está indo nessa direção? Ele levantou os olhos. Era o caminho para o acampamento de Sadeias. O acampamento de Dalinar ficava na outra direção. Kaladin continuou andando. Kaladin, o que você está fazendo? Finalmente, ele parou. Amaran estaria ali, bem em frente, em algum lugar no acampamento de Sadeias. Já era tarde. Nomon ascendia lentamente até o zênite. Eu posso acabar com ele. Entrar pela janela em um lampejo de luz das tempestades, matá-lo e ir embora antes que alguém tenha tempo de reagir. Tão fácil. Todos culpariam o assassino de branco. Kaladin. É justiça, Sil, disse ele subitamente furioso, voltando-se para ela. Você me disse que eu preciso proteger. Se eu o matar, estarei fazendo isso. Protegendo pessoas, impedindo de acabar com elas, como ele acabou comigo. Não gosto do jeito que você fica quando pensa nele, disse ela, parecendo muito pequena. Você deixa de ser você. Você para de pensar. Por favor. Ele matou Tien. Eu vou acabar com ele, Sil. Mas hoje, depois do que você acabou de descobrir, depois do que você acabou de fazer? Ele respirou fundo, lembrando-se da empolgação dos abismos e da liberdade do voo. Sentir a alegria de verdade pela primeira vez no que pareciam ser séculos. Queria macular essa memória com Amaran? Não. Nem mesmo com a morte do homem, que certamente seria um dia maravilhoso. Tudo bem, disse ele, voltando-se para o acampamento de Dalinar. Hoje, não. O ensopado noturno havia acabado quando Kaladin voltou às casernas. Ele passou pela fogueira, onde ainda havia brasas ardendo, e foi para o seu quarto. Sil sumiu no ar acima. Ela cavalgaria os ventos durante a noite, brincando com seus primos. Até onde sabia, ela não precisava dormir. Ele entrou no seu quarto particular, sentindo-se cansado e esgotado, mas de uma maneira agradável. Era... Alguém se mexeu no quarto. Kaladin girou, nivelando sua lança, e sugou o resto de luz da esfera que havia usado para iluminar seu caminho.
A luz que fluiu dele revelou um rosto vermelho e preto. Shen parecia sinistro e perturbador nas sombras, como um espreno maligno das histórias. Shen, disse Caladin, baixando a lança. Mas o que... Senhor, disse Shen, eu preciso partir. Caladin franziu o senho. Sinto muito, acrescentou Shen, falando na sua maneira lenta e deliberada. Não posso dizer o porquê. Ele parecia estar esperando por alguma coisa, suas mãos tensas na lança. A lança que Caladin dera a ele. Você é um homem livre, Shen. Não vou mantê-lo aqui se acha que deve partir. Mas não sei se há outro lugar onde você poderá ser livre de verdade. Shen assentiu, então se moveu para passar por Caladin. Você vai partir esta noite? Imediatamente. Os guardas nos limites das planícies podem tentar detê-lo. Shen balança sua cabeça. Parchemandos não fogem do cativeiro. Eles só verão um escravo executando alguma tarefa. Vou deixar sua lança ao lado da fogueira. Ele caminhou até a porta, mas então hesitou ao lado de Caladin e colocou uma mão em seu ombro. Você é um bom homem, capitão. Eu aprendi muito. Meu nome não é Shen, é Hilen. Que os ventos sejam bons com você, Hilen. Não são os ventos que me dão medo, replicou Hilen. Ele deu um tapinha no ombro de Caladin, então respirou fundo, como se antecipasse algo difícil, e deixou o cômodo. Tá, pô.